Olá, salve, salve! Bem-vindos ao canal da Escola de Diplomacia Periférica. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos inaugurar de fato o lado B do concurso, né? Nós fizemos uma consulta aqui no canal, algumas pessoas se interessaram por temas, digamos, temas que caem na prova. Olha, há quem diga que esses temas não caem na prova. Que injustiça! É verdade, esses temas do lado B do concurso, eles não estão escritos ali no edital, mas os temas do lado B do concurso caem na prova do CACD. Aliás, caem em todos os concursos, porque você vai para a prova. Na medida em que você vai para a prova, você leva os conteúdos do lado B com você. O tema de hoje, como vocês viram, ansiedade. O que fazer se a ansiedade bater a sua porta? Ou melhor, vem cá. O que fazer quando a ansiedade bater em sua porta? Porque afinal de contas, o processo de ansiedade é comum a quase todos os candidatos do CACD, quase todos. O que diferencia de um para outro candidato é o grau da ansiedade, a intensidade da ansiedade. Então, me diz aí, o que que você faz quando chega a ansiedade? Hein? Come chocolate. Não sei se isso é para ansiedade exatamente, né? Olha, eu acho que vamos dividir o tratamento da ansiedade em três partes. A primeira e mais importante é dizer que a ansiedade é uma questão patológica, é uma questão de saúde e que você se identifica a ansiedade como uma questão permanente no seu cotidiano, você deve sim procurar ajuda médica, um psicólogo, um psiquiatra mais especificamente, para você tratar da ansiedade. Pode ser que você não perceba, mas a ansiedade te prejudica quando ela está num grau incontrolável, tá bom? As outras duas partes que a gente pode conversar sobre a ansiedade, dado esse disclaimer da procura do profissional, tem a ver com o momento em que a ansiedade chega até nós. Basicamente, ela chega durante a preparação e, mais especialmente, de forma talvez mais preocupante, no dia D. Já pensou se você tem uma crise de ansiedade fazendo a prova no dia da prova? Bem, para você que ainda não se convenceu de que você pode ser uma pessoa ansiosa, para você que se convenceu, tá tudo certo. A gente vai conversar e vai resolver isso. Ansiedade é quando a gente, olha só, a gente está no futuro. Isso é ansiedade. Mas não é porque a gente está no futuro e se mantém lá. É que a gente vai e volta, né? Que se a gente só estivesse no futuro, a gente não seria uma pessoa ansiosa, a gente seria uma pessoa alucinada, né? Mas, ó, essas indas e vindas, presente, futuro, presente, futuro, dependendo da intensidade disso, deixa a gente fora de controle. E se você, o ser que processa o estudo, por exemplo, as leituras, os fichamentos, processa as aulas, se você não está presente, o processo de ensino-aprendizagem está prejudicado. Está, gente. E a gente não pode tapar o sol com a peneira, não. Nós vamos precisar cuidar da ansiedade durante o processo de preparação. Você costuma ficar muito ansioso ou pouco? Durante o estudo você fica bastante ansioso? Basta você se perguntar quantas vezes você vai ao futuro e volta. Quantas vezes você pensa na prova, quantas vezes você pensa no dia da prova, quantas vezes você pensa na carreira, no salário da carreira e com que intensidade, olha só, com que intensidade você vai e volta para esse futuro. E aí?
muitas vezes, vamos olhar para isso, né? Porque quando a gente olha, a gente toma consciência e ilumina, olha só que bacana. A gente toma alguns cuidados, controla a ansiedade, diminui a ansiedade. Ó, diminuindo o nível da ansiedade, gente. Os estudos melhoram. Se os estudos melhoram, seus pontos aumentam. Se seus pontos aumentam, suas chances de aprovação são maiores. Por que não cuidar da ansiedade de uma forma consciente, lúcida, deliberada? Parece uma coisa boa, né? Vamos falar sobre isso então. César, e qual é a terceira parte da ansiedade? Primeiro eu entendi, procura de um profissional. Segunda parte eu também entendi, momento que a ansiedade chega durante a minha preparação. E qual que é o terceiro? Bem, o terceiro é o momento do dia da prova, né? Se a ansiedade chega no momento do dia da prova, a gente precisa ter recursos para controlar e administrar, na medida do possível, essas idas e vindas para o futuro. Na prova, se na preparação isso já é fundamental, na prova a gente precisa estar presente. Se a gente não estiver presente na prova, vem a distração, vem a insegurança, vem uma série de sintomas que, para administrar junto com o conteúdo da prova, pode ser fatal, porque o tempo está correndo. Então a gente precisa encontrar recursos dentro da gente, não para a ansiedade não vir. Não é isso. Não é para bloquear a energia, não. A gente precisa de recursos para que quando a energia da ansiedade vier, a gente saiba administrá-la. Nós precisamos ir para essa prova de uma forma o menos tensa possível. E, aliás, aproveito o parênteses, se você acha que a tensão é um tema importante para o lado B, vou pedir para você escrever aqui embaixo nos comentários, porque eu acho que o tema da tensão merece um vídeo do lado B. E como nós vamos fazer um vídeo de lado B por semana, bem, eu acho que você gostaria de conversar sobre a tensão antes do dia da próxima prova, né? Então escreva aí, olha César, próximo vídeo vamos conversar sobre a tensão no dia, sobre a tensão da preparação, como reduz. Parece uma boa coisa, né? Então me põe nos comentários aí para eu saber que esse é um tema que lhe interessa, tá bom? Fechando parênteses, ansiedade. No terceiro momento, nós vamos precisar de algumas técnicas também para lidar com ela na hora que ela vier, reduzir e manter a situação sob controle. Bem, vamos falar primeiro sobre a preparação, porque se você cuidar da ansiedade hoje, o que você estudar de hoje até o dia da prova vai render muito mais. César, como é que eu cuido da ansiedade? Como é que eu não vou e volto ao futuro 200 vezes por dia, César? Acredito em você. Tem gente que vai muito mais. E vai, volta, e levanta e senta. Enfim, é uma roleta russa na cabeça. Se eu te disser que isso é administrável, te ajuda? Bem, primeiro, eu acho que é relevante a ajuda profissional. Eu acho que não tem nada de errado em tomar remédio, sabe, gente? Se ajudar, tá valendo, entende? Agora, o que a gente pode fazer da nossa parte? Bem, durante o estudo, eu acho que a gente tem três coisas aí que são bem importantes. Eu acho que você encontrar um processo de. Eu já falei isso aqui uma vez e eu não sei se você chegou a assistir o vídeo, porque tá lá na estratégia do Zero Aprovação. Tem um vídeo lá naquele bloco de estratégia da playlist do Zero Aprovação. Os 10 primeiros vídeos são sobre estratégia, né? Um desses vídeos é só sobre esse assunto, que é o assunto da meditação. A meditação não é um fenômeno, um processo religioso, embora se encontre em algumas tradições religiosas. A própria oração é uma forma de meditação. Tem tradições contemplativas que também utilizam, tradições religiosas contemplativas que também utilizam da prática meditativa. Mas a galera que está estudando física quântica na universidade também está vendo os benefícios. Se você tiver um amigo que estuda neurociência, ele pode confirmar essa sugestão para você. E você mesmo, né? Experimenta.
Experimenta meditar para você ver como a sua ansiedade vai baixar a níveis muito interessantes. Tá bom? Tem mais duas dicas para você lidar com a ansiedade durante a preparação. A segunda dica, ela está relacionada à quantidade de oxigênio no seu cérebro. Quanto mais oxigênio, menos ansiedade. Então, dê um jeito de aumentar a quantidade de oxigênio no seu cérebro. Bem, há diversas formas de você fazer isso. Caminhada é uma muito boa forma, viu? Super sugiro. Além do oxigênio, você espairece, vê o ambiente, dá bom dia para as pessoas, melhora seu humor. Então, ó, uma caminhada pode ser bem interessante para aumentar o oxigênio no seu cérebro. Beleza? E a terceira coisa que eu acho que é mais técnica, mas também super importante, super resolve, é você aplicar a técnica do Pomodoro. Você assistiu sobre a técnica do Pomodoro? Bem, aí eu vou pedir de novo para você ir lá nos vídeos de estratégia da nossa playlist do Zero Aprovação e ver o que é a técnica do Pomodoro. Porque se você aplica, a sua ansiedade também te diminui. Por que que ela diminui? Porque a técnica do Pomodoro te mantém presente. Você quer ver um exemplo? Vamos supor, por exemplo, que você tenha 2 horas por dia para estudar. E aí, dentro de 2 horas, se você já conhece Pomodoro, você vai perceber que você vai poder fazer mais ou menos 4 Pomodoros, não é? E aí vamos supor, por hipótese, que você escolha uma disciplina. Você vai pegar essas 2 horas e você pensou que seria muito bom se você rendesse nessa disciplina durante essas 2 horas. Bacana. Para isso você não pode estar ansioso. Você vai ter que estar presente, relaxado. Então, vamos pegar uma disciplina. História do Brasil. Como é que eu vou estudar durante 2 horas História do Brasil? Aliás, vem aqui um pouquinho. Ler não é estudar. Claro que se eu te der um livro de história, você, como gosta de história, pode ler tranquilamente em 2 horas. Ler não é estudar. Bem, primeiro Pomodoro. Você vai identificar nomes, datas e fatos desse livro durante o primeiro Pomodoro. O máximo de nomes, datas e fatos que você encontrar, você vai identificar. No segundo Pomodoro, você vai transcrever do livro para o caderno esses nomes, essas datas, esses fatos. Todos esses nomes, datas e fatos que você identificou no primeiro Pomodoro, no segundo Pomodoro, você vai transcrever os nomes, as datas e os fatos para o caderno. Já no terceiro Pomodoro, você vai pegar esses nomes, datas e fatos que você colocou no seu caderno e vai pesquisar melhores informações sobre eles numa outra fonte. Seja na internet, seja num outro livro de história, num dicionário, enfim. Encontre fórmulas para enriquecer os nomes, datas e fatos numa segunda fonte. Não é numa terceira fonte também, não é numa quarta fonte não, não exagera. Não exagera. Uma, duas fontes para você fazer um caderno com a sua cara. Então você identificou no primeiro Pomodoro, transcreveu no segundo Pomodoro, pesquisou no terceiro Pomodoro e no quarto e último Pomodoro você vai transcrever as informações que você encontrou na pesquisa para o caderno. Que caderno massa você está fazendo em 2 horas? Sim, 2 horas de estudo. Com a técnica do Pomodoro, ó, sua ansiedade. Por quê? Porque você está presente. Não é boa? Então, recapitulando, durante o processo de estudo, meditação, oxigênio e Pomodoro. Pensei que se alguém me pega falando Pomodoro, eu vou pensar que é molho de tomate. Mas não é molho de tomate, tá? Meditação, oxigênio e a técnica de estudo do Pomodoro, beleza? Agora vamos falar sobre o caso da ansiedade no dia da prova. Você tem ideia do que você faria no dia da prova? Bem, o mais importante é administrar, porque se você administra, você consegue dar continuidade no que você está executando. A gente não
para de fazer a prova por nenhum segundo, por nada que aconteça no dia. Pode estar tocando o maior bailão lá fora, o fiscal pode estar fazendo striptease, não importa. Se o vizinho estiver comendo chocolate, se a vizinha estiver fazendo a unha, não importa. Você precisa estar presente na sua prova. Isso pode acontecer de você ter desvios de atenção. Pode acontecer de o fiscal do corredor da prova entrar várias vezes na sua sala, porque ele não está preocupado com você. O fiscal está preocupado com o processo todo. A sua função, a sua tarefa é focar na prova. César, é verdade, eu posso me distrair, eu me distraio fácil. Se a pessoa do lado abrir um chocolate ou abrir água, eu já vou ficar. E quando eles começam a recolher a assinatura, né? É um barulho, é uma conversa. Alô, hein? Vamos se ligar nisso. Sua tarefa é executar a prova. Sabe o que você vai fazer ali? Vou te dar uma dica. Você já preencheu o formulário? Formulário. Formulário de cadastro. E ali o que eles perguntam no formulário? Seu nome, seu CPF, seu endereço. Você já percebeu ali o automatismo e a concentração que você faz? Você bota seu nome, você bota seu endereço, você bota seu CPF. Se alguém lhe chamar eventualmente, você até pode dar uma atenção, né? Mas você não perde a sintonia daquilo que você estava fazendo, né? Ou você para de preencher um cadastro no meio. Só se ele te desinteressar, se não for mais importante. Mas se você olhar para a prova da primeira fase como um cadastro, um formulário, pá, vai até o final desse formulário e entrega ele, ó, lindo e maravilhoso. Mas você precisa estar presente. Ah, César, gostei aí da metáfora, viu? Vou olhar para a minha prova como um belo de um formulário e aconteça o que aconteceu, eu estou concentrado. Bacana. Vale a orientação da água, porque para você tomar muita água, porque isso melhora o nível de oxigênio. Agora, se você, ao tomar muita água, vai muito ao banheiro, bem, você vai administrar sua água então. Você vai tomar água antes da prova começar e vai ao banheiro antes da prova começar. E aí você só vai voltar a tomar água mais na segunda parte da prova, mas já vai dar uma boa diminuída na segunda parte da prova em relação à sua ansiedade. O chocolate serve também, viu? Aliás, para quem ainda não fez a prova, o chocolate ele não vai poder, nem a água, e na embalagem. Você vai precisar levar embalagem transparente para a caneta, para o chocolate e para a água. Se vira. Ah, mas o chocolate, como é que eu vou fazer a embalagem transparente? Abre ele, bota num sulfilme, leva numa tigelinha plástica transparente. O que você não vai poder entrar com chocolate embalado. Não pode, eles não vão deixar você fazer isso. Como o chocolate é importante para a prova, então tira a embalagem dele, passa num sulfilme e leva. Ou põe numa tigela transparente, beleza? Água e chocolate. Isso vai ser super importante para você ao preencher o formulário, ao preencher o formulário, reduzir a ansiedade. César, mas se eu entrar em pânico, se alguma coisa acontecer e eu perder o controle porque não sei alguma coisa, porque alguma informação me perdeu, enfim, César, não importa. Se eu perder o eixo do formulário, o que é que eu faço? Você vai olhar para cima. Exatamente. Não é para rezar necessariamente. Se você quiser rezar, é uma boa coisa também. Mas você vai fazer isso aqui, ó. Vamos supor, você está fazendo a prova, preenchendo lá o formulário. Aliás, você não tem que provar nada para ninguém, viu? Bom você saber disso. Você vai lá e mostra o seu desempenho. Então, vamos ao formulário. Você está lá preenchendo seu formulário. Aí tem alguma informação que pode te tirar do eixo. Bem, se a informação que você não souber não te tirar do eixo, você continua fazendo a prova, só pula aquela questão. Agora, se eventualmente você travou, se você parou e não consegue avançar, então você vai deixar a caneta,
Você vai deixar a caneta e olhar para o alto mesmo, para o teto, não é para frente não. Sem que você queira ou perceba, vai entrar oxigênio dentro do seu cérebro. E ao oxigenar o seu cérebro, seu nível de ansiedade diminui. Então, ó, olha para cima agora, faz esse exercício aí, ó. Sustenta a cabeça um pouco. Não tem jeito, uma hora você vai respirar. Porque é possível que você precise, inclusive, desse movimento involuntário do corpo. Porque a ansiedade ela pode tomar conta de tal jeito que você não vai se lembrar que você tem que parar para respirar, olhar para o céu. Você não vai. Agora, se você der conta de lembrar que você tem que olhar para cima, já é uma boa coisa. Bacana, né? Vamos recapitular o que a gente viu? Então, o lado B de hoje foi sobre ansiedade. Nós falamos de 3 momentos da ansiedade. O primeiro momento é o momento da ajuda profissional. Então, se eu reconheço a ansiedade, vale a pena buscar uma ajuda terapêutica, psiquiátrica, enfim. Eu preciso de uma orientação profissional. Segundo momento, ansiedade durante a preparação. E aí eu tenho algumas alternativas para lidar com ela, não tenho? Primeira, meditação. Segunda, oxigênio, caminhada. E terceira, técnica do Pomodoro. E nós temos um terceiro momento, que é o momento do dia da prova. Bem, agora já sei que eu só vou lá preencher um formulário. Isso já tira também o peso, né? Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu vou lá preencher o formulário. César, obrigado. Redução de ansiedade vai ser com chocolate e com a água. E claro, se eu perder o controle no momento, basta que eu olhe para cima. Gente, esse é o lado B de hoje. Até semana que vem. E ó, tudo que passa. Bota fé em você. Tamo junto, viu?